Fala, meu astro. Hoje vamos tratar sobre um tema importante, que é o que vai estar em votação no Congresso. No Congresso não, na Câmara dos Deputados em breve. O Hugo Mota resolveu pautar a PEC das prerrogativas e do fim do foro, né? Então, o que acontece? Essa PEC ela é muito importante para, vamos dizer, afastar os deputados, não de uma eventual condenação, porque ela não prevê impunidade, mas para que, por exemplo, afastar das garras do STF. Em que sentido? Hoje, boa parte da Câmara ela é chantageada, tá entendendo? Recebe ligações de membros do STF, né? Segundo dizem alguns deputados, e isso intimida, tá entendendo? Isso intimida deputados de tomarem posição e votar alguma matéria que, por exemplo, restringe o poder do STF. Basicamente é isso. Está entendendo? Então, vamos tratar desse tema hoje. Se você gosta do conteúdo, curta, compartilhe, a gente precisa dessa força, se inscreva no canal para que a gente possa crescer e continuar trazendo conteúdos para você. Olha, por exemplo, aqui no caso do Hugo Mota, ele incluiu hoje, vai ser votado hoje provavelmente. E já querem votar, por exemplo, os 2 turnos. Os líderes estavam falando. Eu acho que passa, por exemplo, a PEC das prerrogativas passa, mas o fim do foro não. Por isso que eu vim tratar dela aqui. Por exemplo, a Globo aqui, Mota decide incluir PEC da blindagem, fim do foro na pauta da Câmara. É como se tratasse, como se o que deveria ser normal, que é que um parlamentar seja processado pela instância em que ele habita. Por exemplo, um parlamentar, ele não poderá ser processado sem que antes a Câmara autorize esse processo. Hoje vemos muitos parlamentares intimidados judicialmente por suas falas, o que não deveria ser possível, já que a Constituição protegia todos os deputados por quaisquer falas, né? O parlatório, né? O direito de falar quaisquer coisas, não dizia, não pode falar isso ou não pode falar aquilo. Então, essa PEC das prerrogativas, ela visa proteger os deputados por suas eventuais falas, né? Para que não sejam, por exemplo, incluídos em processos biônicos, absurdos, como os que estamos vendo nesses últimos tempos. Então, aí eles chamam PEC da blindagem, o que não é, basicamente. Algumas coisas vão ser mudadas. Por exemplo, aqui, ó, a PEC da blindagem, né, que chegou a ser discutida em 2021 com o apoio do então presidente da Casa, Arthur Lira, do PP, prevê o aval do Legislativo para ações contra congressistas e limita as situações em que eles podem ser presos, restringindo a punição em casos de flagrantes ou crimes inafiançáveis, por exemplo, como racismo, que vai ser mantido. O relator designado por Mota é o deputado Lafayette de Andrada, Republicanos, Minas Gerais. A proposta original foi apresentada em 2021 pelo deputado Celso Sabino, que hoje é ministro do Turismo de quem? Do Lula. E o texto final deve ser entregue essa noite. No caso, ele foi entregue ontem, mas já vai ser votado hoje. Na prática, a PEC busca restringir decisões judiciais contra parlamentares. Então, não é restringir, mas proteger o parlamentar no exercício do seu mandato, para que ele não seja intimidado ou por suas falas, ou pelo que ele decidiu votar naquele momento, né? Porque é assim, hoje em dia o STF, se ele achar que um parlamentar, o STF agindo politicamente, né? Ele vai e liga para deputados, olha, não vota nisso não, estou de olho, lembra daquele processo que você tem aqui? A maioria dos deputados, eles têm processos, tá entendendo? E como na atual funcionalidade funciona de que os deputados em mandato eles respondem no STF, nas cortes superiores, então o ministro do STF chega, liga e diz, olha, aquele seu processo aqui, lembra disso antes de votar. Imagino que seja assim, porque simplesmente alguns parlamentares se veem com medo. O próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, tem seu pai feito de refém, né? Por um determinado ministro aí que ameaça prender seu pai caso ele não ande na linha. Então, coisas absurdas, né? Cortes superiores agindo literalmente, politicamente, negociando votos, o que não poderia ocorrer.
Aí essa PEC, ela tramita em paralelo com a do fim do foro também, que tem como objetivo acabar com a prerrogativa de parlamentares de serem julgados exclusivamente por tribunais superiores, restringindo o foro privilegiado a situações específicas. A inclusão das duas propostas na pauta coincide com o acirramento das disputas no Congresso e com os embates no Supremo Tribunal Federal. Eu não sei se vocês lembram daquela interdição que houve há 1 ou 2 semanas atrás, que os parlamentares tomaram conta da mesa diretora e não queriam sair de lá, se acorrentaram, passaram a noite. Pois é, um dos acordos, o acordo era que se votasse essas matérias, né, para que se então liberasse a mesa para outras votações e tudo mais. O acordo era esse. E Mota então resolveu pagar o tributo, que foi o acordo que ele fez. Aí já estão querendo ligar, por exemplo, essa PEC do foro, ou o caso das prerrogativas com Bolsonaro, coisa que não tem nada a ver. Fake news da mídia tradicional. Você se informa direito aqui, na nova mídia, que traz a matéria como ela é, inclusive se informando por meios, vocês podem ver, por meios, né, mais alinhados à centro-esquerda. Olha aqui. Por que nós falamos isso? Eu não sei se vocês, como isso é importante, essa PEC das prerrogativas. Algumas semanas atrás, o então presidente do PSD, que o PSD é um grande partido no Senado, tá entendendo? E que pode decidir no impeachment, por exemplo, eventual do Moraes. Então, o Kassab, ele falou a favor da anistia. Ele falou num dia, a matéria repercutiu no outro. No menos de 48 horas, o Moraes, então, puxou uma investigação que tinha contra ele para o STF. Olha o absurdo. Se isso não é chantagem, eu não sei mais o que é. Tá entendendo? Uma pura chantagem. Tá entendendo? Simplesmente porque ele falou a favor. E a opinião dele é importante, porque ele é presidente do partido e pode influenciar os votos dos seus deputados, dos seus senadores, né, a favor da anistia. Então só foi ele tocar no assunto, pronto, puxar a investigação. É o que estão fazendo a todo momento. Eu vou mostrar outra matéria para vocês aqui, ó. Além da decisão sobre Kassab, da Band, a notícia. Além da decisão sobre Kassab, Moraes puxa para STF caso de Deltan, Gedel, Salles, pessoas que não têm mais foro. Por quê? Porque nem deputados são, é o mesmo caso do Kassab. Nem deputados, nem senadores são. Tá entendendo? Então é absurdo, simplesmente absurdo o que está acontecendo. Isso foi homologado. Olha aqui, ó. O G1, eu tô trazendo a notícia para vocês de 11/3/2025. Como a Câmara, o Senado aprovaram que só podia o STF julgar casos de pessoas que estavam em mandato, o STF, não, nós precisamos ter todos em nossas mãos. Olha o que foi que eles fizeram. Matéria de 11/3/2025. STF amplia foro privilegiado para investigações continuarem no tribunal após o fim dos mandatos, o que é contra a lei, o que estava decidido na Constituição. Decisão foi tomada por 7-4, 7 votos a 4. Até agora o foro se aplicava apenas a crimes relacionados ao mandato e apenas durante o período em que o político estivesse no cargo. Ó, a maioria dos ministros votou para fixar que devem continuar a ser conduzidas pelo Supremo as investigações de autoridades, mesmo depois que elas deixassem as funções em que teriam cometido o crime. Por que eles fizeram isso? Também para justificar, por exemplo, o caso do presidente Bolsonaro. Porque assim eles poderiam dizer, não, o STF já decidiu. Por quê? Porque o juiz natural do caso Bolsonaro, do caso do ex-presidente Bolsonaro, não é o STF. Ele não exerce mais nenhum mandato. Então, esse processo todo, assim como de todos os que merecem anistia, ele deveria ter sido remetido para a primeira instância. Por quê? Porque eles não são deputados, os arruaceiros ou as pessoas que depredaram ou que simplesmente não fizeram nada, não deveriam estar sendo julgados no STF, até porque o STF não é uma corte criminal, ela é uma corte constitucional. Esse deveria ser o papel dela, zelar, ser a guardiã da nossa Constituição.
mas hoje virou um tribunal do crime, um tribunal que julga crimes, né? Não quero dizer um tribunal do crime, um tribunal que julga crimes, né? De primeira instância, de segunda, de terceira, o que é absurdo. Então aqui eles ampliaram, inclusive para manter o caso Bolsonaro e das pessoas do 8 de janeiro dentro do STF. O julgamento foi suspenso em setembro do ano passado pelo ministro Nunes Marques, que pediu mais prazo para analisar a questão. Na retomada do julgamento, Nunes Marques acompanhou a maioria formada para alterar a regra do foro. Já os ministros Carmen Lúcia e Luiz Fux divergiram. Olha, a regra atual. Atualmente, se um político com foro no STF, como ministros, senadores, deputados, comete um crime, como homicídio, furto, sequestro, sem relação com cargo ou mandato, a investigação fica na primeira instância, porque não tem relação com o cargo ou o que ele fazia no mandato. Já se o crime tem relação com o mandato ou a função qualquer, que seja o delito, como corrupção, o caso fica no Supremo. Mas isso só enquanto durar o mandato. Só que a maioria dos ministros votou para fixar a seguinte tese: a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo, em razão das funções, subsiste mesmo após o afastamento do cargo. É um nome chique para dizer, não interessa. Interessa que nós queremos que esses casos estejam aqui. Não tem um nexo, não tem nexo jurídico, causal, nada. Simplesmente porque eles querem exercer sua vontade para poderem continuar essa, que eu considero, na minha opinião, uma chantagem com os deputados. Tá entendendo? E assim eles têm todos os deputados e todos os políticos do Brasil em suas mãos, porque eles podem chantagear todo mundo, né? Porque eles têm processo contra todos, eles podem puxar contra todo mundo que já foi deputado ou senador. Olha esse outro caso aqui, ó. Enquanto isso, aprova coisas que não tem nada a ver, que deveriam ser aprovados pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, porque nós elegemos nossos parlamentares para decidir ou não. Porque eles dizem, se vocês não decidirem, nós vamos decidir. Nós elegemos deputados, inclusive, para não decidir sobre determinadas coisas, como, por exemplo, a criminalização da homofobia, né? Que eles se intitularam os nossos novos deputados da Constituição e aprovaram a tal da criminalização da homofobia. Tá entendendo? Ou então, por exemplo, projeto proíbe manifestações... não, isso aqui são projetos. São projetos, por exemplo, como o do deputado que visa proibir manifestações político-ideológicas de ministros do STF em meios de comunicação. Tá entendendo? É um projeto válido. Por quê? Porque em nenhum país do mundo você vê juiz falando, dando entrevistas, opinando sobre casos, o que é proibido pela lei da magistratura, que ele opine sobre um caso que ele esteja decidindo. Quantas vezes você já viu eles opinando sobre o caso Bolsonaro? Sobre outros casos, tá entendendo? Que ainda nem tinham sido julgados, como se antecipando o seu julgamento. Isso não deveria ocorrer, é contra a lei da magistratura. Mas virou normal, o absurdo virou normal, tá entendendo? E esse abuso tinha o vice-presidente de 67 e 69, ele dizia o seguinte, ele falava que Pedro Aleixo, ele foi vice-presidente de 67 e 69, e se recusou a assinar o ato de instituição número 5, ou AI-5, porque ele considerava deveras autoritário. E ele dizia um ditado que ficou famoso: não é o presidente que eu temo, mas quando o arbítrio e o autoritarismo se instalam no topo da cadeia, e hoje vemos isso, por exemplo, no STF e nas cortes superiores, eles descem em cascata até o guarda da esquina. E a esse eu temo, então eu não assino, disse Pedro Aleixo, vice-presidente de Costa e Silva, recusando-se a assinar o ato institucional número 5, o AI-5. Então, o que vemos, e nós já estamos vendo isso hoje, olha, por exemplo, aqui, FENAGE, uma matéria da Federação Nacional de Jornalistas. Juíza persegue jornalista e o condena a 7 anos de prisão em regime fechado. Olha aqui, a juíza Andréa Calado condenou o jornalista Ricardo Antunes, criador do blog Ricardo Antunes, a 7 anos de detenção.
A magistrada ainda condenou o jornalista a pagar mais 800 dias multa pela série de matéria sobre a farra do São João de Caruaru, que apontou um esquema para beneficiar a empresa Festa Cheia, que inclusive foi condenada a devolver R$1 milhão por suspeitas de ter ganho licitação direcionada. A decisão vem 3 meses depois que a mesma juíza condenou Antunes à prisão preventiva por supostamente descumprir decisões judiciais. Ou seja, um jornalista está sendo punido por cumprir a sua função principal, que é informar as pessoas. Outro dia teve o caso de uma juíza no Rio Grande do Sul que condenou também uma jornalista, porque ela divulgou o seu salário, que é de pleno conhecimento, porque veio no portal da transparência. Era um salário muito grande, tinham muitos penduricalhos, se eu não me engano, e aí ela condenou. Então, esse é o absurdo que nós passamos hoje, tá entendendo? E todos devem ficar atentos, que a Suprema faça, enquanto isso, naquilo que precisa ser decidido sobre crimes reais, né? O estrunfo, sobre corrupções de bilhões de reais e tudo mais, ou morte violenta, assassinatos, entre outras coisas, crimes absurdos, o Supremo afasta, por exemplo, a proibição afasta a proibição, ou seja, a Câmara dos Deputados não pode decidir, sendo que ela foi eleita para decidir sobre determinados casos, inclusive sobre todos os casos que quiser decidir, ou não decidir, né? Como vemos em várias situações. Então, eu espero que você tenha gostado. Esse foi o canal Ministério da Verdade. Trazemos hoje aqui. Curta, inscreva-se, compartilhe, para que possamos trazer mais matérias para você como essa.